Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez e mais uma vez vamos falar com o Senhor nessa tarde. Eu sei que já falamos com o nosso Deus, mas nesse momento vamos falar de novo, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos esteja abrindo as nossas mentes, nossos corações para receber a palavra dele. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai, de poder estar aqui, Senhor, para falar da tua palavra, falar do teu evangelho, levar, Senhor Deus, salvação nessa tarde, Pai, e também conserto, Senhor Deus, para cada um de nós, Pai, porque o Senhor quer que nós nos consertemos a cada dia com o Senhor, que a gente seja melhores servo a cada dia, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, porque o Senhor nada podemos fazer, Pai. Por isso que te pedimos, Senhor Deus. Oh Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelas tuas misericórdias para conosco. Eu peço visite, meu Deus, nessa tarde, cada lar representado, cada lar dos teus servos que ouvir essa mensagem. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no livro do profeta Ezequiel. Como costumo dizer, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, você pode pegar e ler comigo. Se não, você pode acompanhar. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, a partir aqui do versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que ao fim de 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue requererei da tua mão. Mas se avisar o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu do seu pecado, morrerá, e sua justiça que praticará não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor que Ele nos deu nessa tarde, nos alertando que precisamos evangelizar. Precisamos evangelizar, como eu já tenho falado aqui várias vezes. O Senhor Jesus nos deu uma ordem. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Quando fazemos isso, fazemos a nossa parte, com certeza, mesmo se ele não aceitar, o sangue dele não estará na nossa mão. Mas quando não avisamos, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade, e não evangelizamos, não temos essa preocupação, é o que o Senhor Deus está dizendo aqui nessa palavra. Se aquele ímpio morrer na sua maldade, o sangue dele, o Senhor requererá das nossas mãos. Em Ezequiel 18, versículo 20, diz também: a alma que pecar, essa morrerá. Então o Senhor já disse desde ali do Jardim do Éden, quando ele disse ali a Adão e Eva que poderia comer de todo fruto,
Mas daquele fruto que estava ali no meio do jardim, eles não poderiam comer, não poderiam, porque se comeres, ele disse a Adão, se comeres, certamente morrerás. E eles comeram, e certamente morreram, porque morrer é pecar. O salário do pecado é a morte. Eles foram expulsos do jardim, por isso, porque pecaram. Então já vem de muito antes, de muito atrás, quando Deus falando ali no jardim com Adão e Eva, se comeres, certamente morrerás. E morreram. Essa morte aqui, o Senhor está falando de morte eterna. Porque aquele que aceita Jesus como Salvador das nossas vidas, a palavra diz que nós não morremos. Nós apenas passamos desse lugar para um outro muito melhor. E não morremos, porque Ele mandou o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E assim nós fazemos, né? Os servos do Senhor têm vida eterna. Então nós precisamos falar também para os ímpios, para as pessoas que ainda não têm. É o que ele está dizendo aqui. Quando não falares com o ímpio, né, da sua maldade, do seu caminho mau, e aquele ímpio morrer, pecando, morrer ali na sua maldade, o sangue dele, o Senhor requererá das nossas mãos. E também aquele que é justo, que é servo do Senhor, um dia ele se desviou, ele pecou e se desviou. E quantas vezes nós dizemos assim, não quer nada com Deus. E a gente não vai buscar, a gente não vai atrás, a gente não conversa, né? O sangue dele também, Deus requererá da nossa mão. Agora, a partir da hora que a gente evangeliza, a partir da hora que a gente fala, a partir da hora que a gente explica a situação que eles se encontram, mesmo se ele morrer, o sangue dele não vai estar mais nas nossas mãos. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande que nós temos. O apóstolo Paulo, grande missionário, o apóstolo Paulo, ele disse também ali, em 1 Coríntios 9, no versículo 16, ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de nós, irmãos, ouvindo uma palavra dessa, vendo uma palavra dessa, escrita aqui pelo próprio Deus, ali é o profeta Ezequiel, e hoje essa palavra é para nós. Ai de mim, ai de nós, se não anunciar o evangelho. Quantas vezes estamos alegres dentro da igreja, né, dançamos, né, aproveitamos para chacoalhar um pouco o esqueleto, não é? Crente que estamos agradando a Deus, crente que estamos adorando o Senhor, mas se não estamos fazendo a vontade dEle, é muito bom a gente rever os nossos conceitos, né, e pregar o evangelho, e avisar o ímpio do seu caminho mau, avisar que se ele morrer naquela situação, não tem salvação. O apóstolo Paulo diz ainda aqui, em Romanos 1, versículo 14, 15, ele diz assim, eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Né? Ele falava aqui de Roma, que ele queria muito ir para lá, anunciar o evangelho. E nós hoje, irmãos, para quem devemos anunciar? Devemos anunciar na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e também até os confins da terra. É essa a ordem do Senhor Jesus, é essa a ordem que Ele nos deu. E como eu costumo dizer, Ele mandou que a gente pregasse o evangelho. E como eu costumo dizer, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Obedece quem tem juízo. Ainda mais lendo uma palavra dessa, a gente não está mais enganado. A gente está sabendo que o sangue do ímpio, o Senhor requererá da nossa mão. Né? É essa palavra do Senhor nessa tarde, para a gente saber, para a gente reconhecer qual é o nosso dever
E se não estamos fazendo o nosso dever, que é esse, para que a gente também esteja sabendo que a gente está errado. Que a gente está errado. Às vezes a gente está crendo. Eu costumo dizer de mim, irmãos. Costumo dizer de mim. Às vezes quando eu trago uma palavra na consagração ou em outro qualquer lugar, até mesmo pregando na igreja, eu digo, tem tantas vezes que eu estou crente que estou abafando. Mas quando eu abro a Bíblia, eu começo a ler a palavra de Deus, é que eu vejo que eu não estou tão crente assim. Como eu preciso aprender com a palavra de Deus, como eu preciso rever os meus conceitos, como eu preciso anunciar o Evangelho. O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e os que crerem, se for batizado, será salvo, os que não crerem serão condenados, e os sinais seguirão aos que crerem. Hoje em dia a gente quase não vê sinais, porque também a gente não está fazendo, né? A gente não prega o Evangelho. Os sinais são para as pessoas verem que realmente o Senhor é Deus. O Senhor é Deus poderoso. Às vezes a gente fala dentro da igreja, mas por quê? Que o Senhor disse que tinha os sinais, que a gente ia fazer mais ainda do que Ele fez. Por que que a gente não acontece? Simplesmente porque a gente não está fazendo o ID de Jesus. Simplesmente porque a gente não está fazendo o que Ele mandou. Ficar entre quatro paredes é muito bom, né? É muito bom. Aquele pessoal ali da igreja primitiva estava muito confortável ali, em Jerusalém. Depois que foram ali, passou ali no Pentecoste, né? Ficaram revestidos de poder e ali era muito maravilhoso, vendia as propriedades e era repartido ali. A obra de Deus crescia, muitas almas se convertiam. E ali eles se acomodaram ali. Mas Deus usa situações, irmãos. Isso não está na Bíblia. Isso é um pensamento meu. Ali o Senhor usou Saulo de Tarso para que fizesse ameaça ali os servos do Senhor. E com isso eles se dispersaram. Eles saíram cada qual para um lado. Porque o Senhor disse, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sejam revestidos de poder. Mas depois, em Jerusalém, Judeia, Samarias e até os confins da terra. E ali foi com perseguição. Quando Saulo de Tarso começou a perseguir os servos do Senhor ali, foi que o evangelho cresceu. Porque eles saíram, eles foram para Samarias, eles foram para outros lugares pregar o evangelho. Então é por isso que eu digo, o evangelho de Jesus Cristo é igual o pão de ló. Quanto mais apanha, mais cresce. O servo do Senhor é assim, é igual o pão de ló. Bate num crente realmente servo do Senhor, para tu ver o resultado. Quanto mais ele apanha, mais cresce. Porque o evangelho é assim. Quanto mais perseguição foi, mais cresceu. Que nessa tarde, irmãos, nós que somos servos do Senhor, devemos estar ligados nessa situação. Estar ligado no que Deus quer de nós. Ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a fazer todas as coisas, a cumprir todas as coisas que eu vos tenho mandado. É uma ordem, irmãos, Ele mandou. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Essa palavra de Deus nessa tarde para cada um de nós, nos despertando a evangelizar. Aqueles discípulos ali, eles evangelizaram num tempo de tribulação, num tempo de perseguição. Nós estamos passando um tempo também de tribulação, tempo de quarentena. É muito bom a gente aproveitar. Muito bom a gente aproveitar e pregar o evangelho pelos meios de comunicações. Tem meio de comunicação para você falar. Às vezes seu vizinho nem sabe que você é crente. Quem sabe a oportunidade é essa? Né, irmãos? Eu agradeço a oportunidade nessa tarde, primeiramente ao Senhor e você,
que está ouvindo, você que vai ouvir depois também. Eu tenho me corrigido para trazer uma palavra pequena, porque foram 8 dias, né, de pregação mais comprida, mais demorada. Agora eu tenho me corrigido para trazer uma palavra menor. Mas a Bíblia diz que não é por muito falar. E nem falar de mim, mas sim a palavra de Deus. Porque a minha palavra não serve para nada. A palavra de Deus, o Senhor disse que ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Então vamos mais uma vez orar, vamos mais uma vez falar com o Senhor e pedir a Ele que Ele nos desperte para falar, pregar o Evangelho. Porque um dia quando nós chegarmos diante do Senhor Jesus, que as nossas mãos tenham alma e não sangue. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma vez falando com o Senhor nessa tarde. Eu te agradeço, Senhor Deus, e peço que o Senhor continue nos abençoando. Nos desperta, Senhor Deus, os teus servos. Desperta, meu Deus, nós como servo do Senhor, como conhecedor, Senhor, da tua palavra. O Senhor já nos esclareceu, nós já conhecemos a verdade, Pai. Abençoa, Senhor Deus, também. Nós nos despertemos, Senhor, para falar do Evangelho, Pai. Porque, como eu já disse, nós sabemos, o Senhor não faz acepção de pessoa, o Senhor nos ama igual, Senhor. Quando o Senhor deu o seu Filho Jesus, foi para todos, Senhor Deus. Foi para todos. E todo aquele que aceitar o Senhor como Salvador das nossas vidas, será salvo. Mas nos desperta, Senhor. Quantas vezes nós dizemos assim, eles já ouviram de algum jeito. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos falar do Evangelho, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos abençoa nessa tarde. Visita os lares, Senhor Deus, representado pelos teus servos que acompanham nesse momento ou que vão ver depois. Porque nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Amém. Eu profetizo nessa tarde, irmãos, toda sorte de bênção e vitória na sua vida e na vida da sua família. Profetizo cura, profetizo vida, profetizo saúde, profetizo toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém.